Olá pessoal, meu nome é professor Júpiter Palácio de Souza e nós vamos fazer aqui uma apresentação sobre a produção de cerveja e algumas características especiais que são de grande relevância aí no dia a dia aí, como bebida de grande consumo no Brasil. Então, primeiramente aqui mostrando um flowsheet aqui da nossa produção, nós temos aqui a cevada, né, o barley. Se adiciona aqui água, então nós vamos aqui para um processo de germinação, onde o nosso grão vai germinar e depois nós vamos fazer a secagem e finalmente vamos usar o moinho para abrir o grão, que é rico aqui em amido, que vai se transformar no processo de fermentação em álcool. Depois nós descemos aqui com o nosso amido, os nossos grãos, se tiver outros grãos juntos, vem para cá, para esse dispositivo aqui, que é onde nós vamos deixar encharcado esses grãos com água quente. E depois nós vamos passar para uma cuba, que é esta aqui, onde nós vamos separar o mosto dos sólidos do mosto, aqueles sólidos que fazem parte do mosto. Então, viemos para cá, o nosso mosto vem aqui para a caldeira, para a nossa chaleira aqui na verdade, onde nós vamos fazer a adição de lúpulo, que é aquele ingrediente que vai dar o diferencial em termos de taste na nossa cerveja, mais ou menos vai caracterizar o tipo de cerveja que se quer no mercado. Depois nós viemos para cá, nós temos a separação de fragmentos do lúpulo e outras partículas sólidas do mosto quente, que é feito aqui nesse equipamento. Depois nós viemos para cá, nós temos uma placa trocadora, então já tiramos aqui os sólidos que estão em suspensão. Ele desce, vem para um processo de fermentação, onde adicionamos aqui fermento e etc. E depois viemos aqui para a maturação, que em alguns casos pode ser até eliminado, né? Mas a função da maturação é arredondar os aromas e sabores aí da cerveja. Posteriormente nós viemos para a filtração e nessa placa aqui de trocador de calor nós passamos aqui depois para os barris ou para, no caso aqui, para a garrafa, onde ela vai ser pasteurizada. Colocamos a tampinha e aqui ela vai sofrer o processo de pasteurização, ou na lata. Então, analisando aqui cada das etapas, nós temos aqui a nossa cevada, o grão de cevada, aqui nós temos a parte do amido, né, e as diferentes partes aí do grão. Então a cevada é um grão de cereal importante, é um membro da família das gramíneas e serve como alimento animal, né? É uma fonte de material fermentável para cerveja e certas bebidas destiladas e como um componente de vários alimentos saudáveis. É usado em sopa, em ensopado, em pão de cevada, de várias culturas aí. Depois aqui nós temos a maltagem, que separando lá daquele flowsheet inicial, seria essa parte aqui, que é a maltagem. A maltagem é um processo controlado de germinação e secagem que altera a microestrutura das paredes celulares, proteína e grânulos de amido. O processo tradicional consiste em maceração para aumentar o teor de umidade até o nível necessário para iniciar a germinação. Germinação essa que
modifica o grão e queima para secá-lo, no caso, onde nós vamos então abrir esse amido para disponibilizar. Então nós temos aqui as etapas de maceração, de maltagem, começando com a maceração, a germinação, a secagem e seguindo aqui depois para a trituração. Aqui a maceração da cevada. A maltagem é um processo controlado de germinação e secagem que altera a microestrutura das paredes, como já colocamos aqui, e está dividida em 3 etapas. Então nós temos aqui a germinação da cevada. Então aqui nós temos já o processo de germinação, o processo de maltagem é feito no chão e é um processo antigo, no qual o malte é espalhado no chão a uma altura aí de 10 a 20 centímetros. A maltagem pneumática utiliza ar forçado para o processo de germinação. Existem inúmeros projetos mecânicos para a maltagem pneumática, como maltagem de tambor, maltagem de compartimento e assim por diante. Então aqui nós temos o grão já germinado. A secagem do malte, então é feita a secagem propriamente dita, né? E então isso é feito depois num forno, onde ela é secada a uma temperatura adequada, né? E esses maltes são ricos em extratos, mas baixos em compostos corantes e aromatizantes. Os maltes Pilcher, por exemplo, Pale, Ali, são exemplos de maltes queimados em baixas temperaturas. Maltes queimados em temperaturas intermediárias, como os maltes Munich e Viena, são mais baixos em enzimas, mas mais altos em compostos corantes e aromatizantes. Maltes queimados em altas temperaturas, como os maltes Cristal e Chocolate, têm pouca ou nenhuma enzima, portanto seu extrato é um pouco inferior, né? A Pale Ale, por exemplo, é uma cerveja que usa uma levedura de alta fermentação e predominantemente malte Pale, e é um dos principais estilos da cerveja do mundo, que são utilizadas aí ao redor do mundo. Aqui nós temos a moagem dos grãos, que é muito importante, não moer em excesso, também nem ficar deficitário. Então abre-se o grão e o amido fica disponibilizado para que a água extraia esses açúcares do malte e vá depois se transformar. Aqui nós temos a braçagem. A maceração é o processo de combinar uma mistura de grãos moídos, normalmente cevada maltada, com grãos suplementares, pode ser milho, sorgo, centeio ou trigo, conhecido como bico de grão, e água, conhecido como líquor. E aquecer essa mistura, e o esmagamento permite que as enzimas do malte quebrem o amido do grão em açúcares, normalmente maltosos, para criar um líquido maltado chamado mosto, né? Mosto de cerveja. Então aqui nós temos a braçagem, nós temos aqui a nossa cuba, e aqui nós temos então os nossos grãos que são colocados aqui e encharcados a uma água, em água quente, né? Para abrir bem esse amido. Então aqui está o equipamento onde nós fazemos esse encharque. O mash ingredients, mash bill ou grain bill, são aqueles materiais usados para que o mosto, né, possa ser obtido por fermentação em álcool. Aqui nós temos a cuba de fermentação, onde se inicia o processo de fermentação com a agitação aqui que é feita. Aqui embaixo tem uma peneira. A fermentação, então o mosto agora vai para a cafeteira
onde é levado para ferver. O estágio de fervura da cerveja envolve muitas reações técnicas e químicas. Durante esta etapa, decisões importantes serão tomadas, afetando o sabor, a cor, o aroma da cerveja. Certos tipos de lúpulo são adicionados em momentos diferentes durante a levedura, tanto para o amargor quanto para o aroma, né? Esse lúpulo pode ser uma flor, né? Pode ser na forma de flor, extrato, enfim, ou pellets, depende muito aí da origem desse lúpulo que vem. Porque a flor ela não é da nossa região, então ela perderia muito das suas qualidades. Então se compra um pellet de lúpulo que conserva essas características. Aqui a nossa chaleira, adição do lúpulo. O resfriamento. O mosto é transferido rapidamente da chaleira para esse dispositivo para filtrar o lúpulo e depois para um trocador de calor para ser resfriado. O trocador de calor consiste basicamente em tubos dentro de uma banheira de água fria. É importante esfriar rapidamente o mosto até um ponto em que o fermento possa ser adicionado com segurança, porque o fermento não cresce em fogo alto. Então aqui nós temos a filtração e aqui a nossa separação dos fragmentos aqui de lúpulo e outras partículas sólidas do mosto quente. Então passa para cá o líquido já sem nenhum sólido em suspensão, onde vai sofrer o resfriamento. Aqui nós temos a fermentação, quer dizer, depois de passar pelo trocador de calor, o mosto esfriado vai para o tanque de fermentação. O cervejeiro agora seleciona um tipo de fermento e adiciona ao tanque de fermentação. E é aqui que começa a verdadeira magia da fermentação, onde a levedura fermenta e os açúcares do mosto são transformados em álcool. Então o wort sugars seria os açúcares do mosto e essa seria as nossas leveduras. E nós temos a fermentação, o fermentador. A transferência e acondicionamento. Então, durante esta fase, o cervejeiro move a cerveja para um novo tanque chamado tanque de acondicionamento, onde ela vai ficar por um tempo aí acondicionada, como se estivesse envelhecendo aqui, na verdade. Equipamento de separação. Após a fervura, o mosto é transferido para remover qualquer proteína presente durante este estágio. Qualquer partícula do malte ou lúpulo são removidas para deixar o líquido que está pronto para ser resfriado e aerado e fermentado. Ali naquela fase de fermentação, antes de entrar no fermentador. Então nós temos que garantir que esse líquido esteja isento de impurezas, de sólidos em suspensão. Então esse equipamento é utilizado. Aqui nós temos a finalização do processo, que é a última etapa, onde nós vamos fazer então seguido a cerveja é movida para um tanque de retenção, onde permanece até ser engarrafada ou colocada nos barris, barricada no caso. Então aqui os barris, onde ele vai ser envasada a cerveja, e aqui ela vai para pasteurização. Então aqui nós temos o chopp, basicamente, que seria a cerveja não pasteurizada, e aqui a 60 graus a pasteurização vai levar a nossa cerveja. Então essa cerveja que é vendida no mercado aí em garrafas ou latas é uma cerveja pasteurizada, enquanto que aqui seria o nosso chopp. O processo ele tem uma durabilidade menor, claro, e enquanto que a pasteurização aumenta o shelf life do produto e ele passa a se chamar cerveja. E aqui, pessoal, eu peço para vocês visitarem o nosso site www.urgs.br/foodsecurity. Vão até lá, entrem em vídeos
depois em agronomia e procurem pelos títulos a seguir. Então vocês vão ver lá The Perfect Beer, How It's Made Beer, Brewing Process. São 3 vídeos muito interessantes que vão dar uma ideia boa do processamento de cerveja. Tá? Então não deixe de visitar o nosso site e entre nesses vídeos para conhecer um pouco mais do processo de fabricação da cerveja. E aqui, pessoal, eu reuni alguns aspectos básicos aí de conhecimento, mais de curiosidade, para que vocês entendam melhor, gravem melhor o processo. De onde vem a palavra chopp, por exemplo? Então aqui vocês têm uma ideia aqui de onde ela vem. Ela, na verdade, é um padrão de 300 ml, né? Que o chopp vem do alemão chopp, e é uma medida de volume, 300 ml. Pois quanto mais gelado, melhor o chopp. Então aí vocês vão tendo algumas respostas, qual a temperatura ideal, como tirar um bom chopp. Então aí vocês vão dando uma lida e vão se familiarizando melhor. Aqui, qual a diferença entre chopp e cerveja? A gente já comentou ali durante a nossa apresentação. Os ingredientes são os mesmos, no entanto, a cerveja recebe mais uma etapa no processo. Qual é a etapa? A pasteurização. Lembram? A bebida que segue para a garrafa tem sua temperatura elevada e rapidamente abaixada, dando uma vida útil maior. Daí resulta a diferença de sabor. O chopp tem um sabor um pouco diferente da cerveja, porque a cerveja foi pasteurizada. Então o shelf life dela é maior, o tempo de prateleira da cerveja é maior, ela dura mais, ao contrário do chopp. Chopp estraga, então vocês vão ver aí, chopp é mais leve que cerveja. Algumas perguntas que vão surgindo, como é feito o chopp? Então aí tem mais ou menos só para dar uma ideia aqui, ó. O grão de cevada é selecionado, limpo, umedecido e estendido em uma grande sala. Lá é a sala de germinação, lembra? A câmara de germinação, acondicionado entre 18 e 20 graus. O processo dura de 8 a 9 dias para germinar e é interrompido por uma corrente de ar de 25 graus, que seca os grãos, que a essa altura desenvolvem enzimas, desenvolve um processo enzimático, fica presente na estrutura dos grãos. Depois são torrados em fornos especiais entre 100 e 200 graus e o grau de torração vai determinar se essas enzimas vão ser totalmente destruídas ou parcialmente ou muito pouco, e então moídos. Em seguida os grãos são misturados à água. Depois de 3 horas o líquido é fervido lá naquela chalé e filtrado. No processo de fervura acrescenta-se o lúpulo, que vai dar um taste característico, o amargor da nossa cerveja. Só depois ele é fermentado, resfriado a uma temperatura de 3,5 graus centígrados e transferido para tanques onde é mantido por 30 dias em temperaturas em torno de 0 graus. Por fim, ele é filtrado para a retirada de partículas em suspensão para garantir o brilho e transparência ao produto final. Aí tem outra ideia, quantos quilos de cevada são precisos para fazer 1 litro de chopp? Olha só, 40 gramas de cevada para cada litro. Isso equivale mais ou menos a 12 pés de cevada. Aí vem, chopp da barriga, qual o tamanho ideal do colarinho? O colarinho é importante, né, pessoal? Porque ele evita que entre oxigênio para dentro da cerveja. Então ele, vamos dizer assim, ele dá uma proteção ao taste, os aromas, enfim, toda aquela qualidade qualidades organolépticas, características do produto. Quanto mais fechadinho esse colarinho, menos oxigênio entra para dentro do produto. Aí vem alguns detalhes a mais, em que temperatura o chopp congela, quantas marcas, e aí vem tomar chopp de cana, e aí vem algumas
brincadeiras aí, inclusive, que servem para que vocês possam entender um pouco melhor o processo de fabricação de cerveja, de chopp e cerveja, né? Teor alcoólico do chopp, 4,5 a 5. Tem cervejas aí com maior teor alcoólico hoje no mercado. Tem cervejas, inclusive, que se adicionam determinados aromas ou produtos mesmo. Tem pimenta, por exemplo. Cerveja com sabor pimenta, adiciona aquela pimenta dedo de dama em uma quantidade. Pimenta com cerveja com gosto de menta, com gosto de moranguinho. Enfim, tem várias misturas que se fazem aí. Na verdade, ele deixa de ser cerveja, né? Passa a ser uma mistura ali, na verdade, porque a cerveja não deve ter nenhuma adição. Cerveja, né, pessoal, é conhecido como pão líquido, né? Ele é um pão líquido, na verdade, porque tem ali muitas leveduras. Só tem que ter cuidado, né? A gula prejudica a saúde, não exagerem no pão, né? Porque senão pode dar confusão no final. Isso aí, pessoal.